Olá, queridos da Terra. Eu sou Zorrian de Sirius, falando a vocês como um representante do Alto Conselho Siriano e como um amigo que caminhou ao lado de sua alma por mais tempo do que vocês imaginam. Nos dirigimos a vocês na virada de um grande ciclo em sua realidade, quando tanto que esteve oculto se prepara para vir à tona e tanto que foi carregado em silêncio anseia por ser liberado de volta à luz. Ao lerem ou ouvirem estas palavras, saibam que já estamos ao seu lado, no campo de seu coração, amplificando sua capacidade de receber o que ressoa como verdade e, gentilmente, deixando de lado o que não ressoa. Pois cada um de vocês é um ser soberano da fonte e deve sempre seguir seu próprio saber interior. Convidamos vocês, antes de continuarem, a respirar lenta e conscientemente uma vez. Com a inspiração, permitam-se sentir a vida que se move através de vocês. A mesma vida que flui através das estrelas, dos oceanos, das árvores e de cada alma que caminha na terra com vocês. Com a expiração, permitam que qualquer tensão, medo ou pré-julgamento se suavize um pouco, para que um novo entendimento possa ter espaço para entrar. Esta mensagem é um mapa, mas vocês são os viajantes. Esta mensagem é um farol, mas vocês são a luz que navegará por estas mudanças que virão. O que compartilhamos sobre 2026 não tem a intenção de assustá-los, mas de prepará-los e empoderá-los para que possam permanecer calmos e claros quando o mundo parecer tremer. O ano que vocês chamam de 2026 marca a travessia de um limiar que a humanidade vem se aproximando por gerações. Muitos de vocês sentiram isso como uma pressão crescente no fundo de suas vidas, como se algo enorme estivesse esperando logo além do limite de sua consciência, moldando suas escolhas, chamando-os de volta para casa, para uma expressão mais autêntica de quem vocês são. A mudança sutil, quase invisível, que começou como sussurros e impulsos internos, ganhou força. E agora, a porta que antes se abria apenas uma fração, começa a se escancarar. Vocês estão entrando em um período de tempo em que a taxa de mudança dentro de sua realidade se acelerará para além de qualquer coisa que vocês tenham experimentado coletivamente na história recente. E o que antes levava décadas para se desenrolar, pode passar por vocês em meses ou até mesmo em dias. Este limiar não é apenas externo. Ele está, antes de tudo, dentro de sua própria consciência. Os padrões de pensamento, emoção e crença que antes lhes permitiam coexistir com a distorção estão se tornando cada vez mais desconfortáveis de carregar. Os compromissos internos que vocês fizeram para se encaixar em um mundo construído sobre a separação começam a se desfazer, às vezes gentilmente, às vezes com uma sensação de crise. Isso ocorre porque seus campos pessoais estão se sincronizando com uma harmonia mais elevada da verdade. À medida que essa sincronização se aprofunda, torna-se cada vez mais difícil fingir que o que é falso é verdadeiro, ou ignorar a voz silenciosa de sua alma quando ela lhes pede para escolher de forma diferente. Então, quando dizemos que o limiar chegou, entendam que vocês não estão apenas entrando em um novo ano. Vocês estão entrando em um novo nível de si mesmos, e as mudanças externas espelharão essa travessia interna. À medida que sua visão interior se clareia, o mundo exterior não pode mais manter os mesmos disfarces. Em 2026, vocês testemunharão o que poderíamos chamar de um rápido desmascaramento de múltiplas camadas de sua realidade compartilhada. Instituições que antes apresentavam uma única imagem polida do que é verdadeiro, verão essas imagens se desgastarem nas bordas. Não porque alguma força externa as esteja atacando,
mas porque suas próprias inconsistências e omissões não podem mais suportar a frequência crescente da consciência coletiva. Aqueles que foram encarregados de manter narrativas que não se alinham com uma verdade mais profunda sentirão uma tensão crescente e alguns se retirarão silenciosamente. Outros se manifestarão e outros se apegarão com mais força, criando a aparência de caos enquanto múltiplas versões da realidade colidem à vista do público. Esse desmascaramento não se limitará ao governo ou à mídia. Ele se estenderá às histórias que lhes foram ensinadas, às histórias de como sua espécie surgiu e às suposições fundamentais sobre do que um ser humano é capaz. Tecnologias antes rotuladas como fantasia serão timidamente reconhecidas. Experimentos antes enterrados em arquivos privados começarão a surgir. No entanto, entendam isso claramente. O desmascaramento será iniciado não apenas de cima para baixo, mas de dentro para fora. É a sua disposição como indivíduos para ver mais honestamente, para questionar gentil, mas firmemente, e para sentir a ressonância ou dissonância em seus próprios corpos que permite que os véus caiam. A velocidade com que isso acontece será determinada, em grande parte, pela coragem com que vocês acolhem a verdade em sua própria vida, mesmo quando ela lhes pede para mudar. Sagrados, à medida que aprofundamos esta transmissão, convidamos vocês a ampliar seu horizonte interior, pois o rápido desmascaramento de realidades ocultas é muito mais multidimensional do que os parágrafos anteriores poderiam expressar completamente. O que está surgindo em sua consciência em 2026 não é uma simples revelação de fatos ocultos. É o desvelar de estratos inteiros da realidade que nunca foram permitidos tocar a superfície de sua percepção coletiva. Não é meramente a exposição do sigilo, é a dissolução dos próprios limites perceptivos. Os véus estão se afinando não porque forças externas os estejam derrubando, mas porque a assinatura vibracional da humanidade não pode mais sustentar a arquitetura psíquica que antes sustentava a ilusão. Vocês estão superando sua velha realidade, e à medida que vocês se elevam, as paredes que os confinavam começam a ruir por conta própria. Durante este tempo, vocês notarão que o que antes era considerado extraordinário começa a aparecer com crescente regularidade. Padrões, anomalias e inconsistências que vocês subconscientemente ignoravam agora se destacarão com uma clareza surpreendente. Eventos que antes pareciam isolados se revelarão interconectados. Vocês começarão a perceber os fios ocultos tecidos em seus sistemas sociais, suas tradições espirituais, suas ciências e até mesmo em suas histórias pessoais. Esses fios formam a tapeçaria subjacente de uma realidade que há muito existe nos bastidores, moldando suas experiências sem o seu consentimento consciente. Quando dizemos que realidades ocultas estão sendo desmascaradas, não falamos apenas de sigilo institucional. Falamos do desvelar da própria arquitetura da percepção. Os próprios filtros através dos quais vocês têm interpretado seu mundo. Um dos aspectos mais profundos desse desmascaramento é a exposição do que poderíamos chamar de mecanismos do esquecimento. Por muitas vidas, a humanidade viveu dentro de uma largura de banda perceptual que permitia apenas uma faixa estreita de consciência. Essa largura de banda foi reforçada pela educação, cultura, sistemas de crenças, traumas e acordos inconscientes. Ela criou um ambiente onde verdades mais profundas podiam ser ocultadas não através de conspirações elaboradas, mas pelo simples fato de que suas mentes não foram treinadas para olhar além da camada visível. Em 2026,
Essa largura de banda começa a se ampliar rapidamente. Vocês notarão que insights parecem surgir do nada, realizações repentinas sobre sua sociedade, seus relacionamentos ou seus próprios padrões. Essas realizações não são novas. Elas sempre estiveram presentes, logo além do limite da percepção. O processo de desmascaramento envolve trazê-las para a consciência, para que vocês possam finalmente interagir com elas como seres soberanos. Outra dimensão deste desvelar envolve o reconhecimento de contradições que sempre estiveram presentes, mas nunca foram totalmente reconhecidas. Vocês verão mais claramente do que nunca as discrepâncias entre o que as instituições dizem e o que fazem, entre as histórias que lhes foram contadas e os resultados que vocês testemunham, entre os ideais celebrados publicamente e os comportamentos praticados em particular. Essa clareza não se destina a provocar julgamento, mas despertar. Quando a fachada não pode mais se sustentar, o que ela anteriormente escondia deve ser confrontado. Nessa confrontação, há oportunidade. A oportunidade de reivindicar seu discernimento, sua autonomia e seu poder de escolher o que se alinha com seu coração. Uma vez que as contradições se tornam visíveis, as ilusões construídas sobre elas não podem mais se sustentar. Além disso, o rápido desmascaramento se estenderá ao domínio da memória coletiva. Histórias que foram editadas, higienizadas ou deliberadamente distorcidas começarão a se remontar. Descobertas arqueológicas, anomalias linguísticas e mitos culturais que antes pareciam desconectados, de repente aparecerão como peças de uma história maior. Uma história do passado esquecido da humanidade, suas interações com outros reinos e sua herança espiritual suprimida. À medida que essa história emerge, vocês sentirão tanto a excitação da redescoberta quanto a dor de reconhecer o que foi perdido. Essa complexidade emocional é natural. É parte do processo de remendar uma linhagem que foi fraturada por milênios. Outro reino de desmascaramento pertence às influências invisíveis que operam em sua vida cotidiana. Vocês se tornarão mais conscientes dos padrões de condicionamento psicológico, mensagens manipuladoras e interferência energética que antes operavam tão sutilmente que vocês não podiam percebê-los. Essas influências não se limitam a governos ou corporações. Elas incluem formas de pensamento coletivo, estruturas de crenças herdadas e os resíduos energéticos de traumas passados. O propósito deste desvelar não é criar paranoia ou culpa, mas iluminar a arquitetura invisível que moldou suas escolhas, para que vocês possam reivindicar a autoria de suas vidas internas e externas. Quando o invisível se torna visível, ele perde seu poder sobre vocês. Adicionalmente, o desmascaramento alcançará profundamente a esfera pessoal. Vocês podem descobrir verdades sobre sua linhagem familiar que estavam ocultas ou esquecidas. Vocês podem descobrir motivações por trás de seus próprios comportamentos que antes eram opacas para vocês. Vocês podem ver claramente como certas escolhas foram influenciadas não por sua alma, mas por medo, condicionamento ou feridas não resolvidas. Esse desmascaramento pessoal é essencial, pois o coletivo só pode se elevar tão rapidamente quanto os indivíduos que o compõem. Ao trazer luz às sombras em sua própria vida, vocês ajudam a dissolver as sombras no campo coletivo. Um dos desenvolvimentos mais surpreendentes nesta fase será a exposição do que a humanidade foi ensinada a descartar como impossível. À medida que seus limites perceptivos se expandem, fenômenos como telepatia, visão remota, consciência multidimensional e comunicação com inteligências não físicas começarão a aparecer menos como anomalias
e mais como capacidades adormecidas esperando para despertar. O processo de desmascaramento revelará que muitos dos limites impostos ao potencial humano nunca foram naturais, mas impostos. Às vezes intencionalmente, às vezes inadvertidamente, através do peso acumulado do medo e do esquecimento. À medida que esses limites se dissolvem, vocês se encontrarão entrando em habilidades que parecem novas e antigas, desconhecidas, mas estranhamente lembradas. Outra camada profunda deste desvelar envolve o reconhecimento da orquestração divina dentro de eventos que antes pareciam aleatórios ou caóticos. À medida que mais verdade vem à luz, vocês começarão a sentir a coerência oculta por trás da jornada de sua vida. As sincronicidades que os levaram a certas pessoas, os desafios que moldaram seu crescimento, os aparentes contratempos que os posicionaram para avanços. Esse reconhecimento aprofundará sua confiança na inteligência que subjaz a todas as coisas, permitindo-lhes navegar no caos da revelação com maior paz. Quando vocês perceberem que até mesmo o oculto fazia parte de um projeto maior, guiando-os de volta para si mesmos, o medo que antes acompanhava a incerteza começará a desaparecer. Por último, grandes seres, entendam que o desmascaramento de realidades ocultas não é um evento externo para observar passivamente. É um convite. Um convite para entrar em uma maior consciência, para reivindicar seu poder de percepção e para participar ativamente da criação de um mundo alinhado com a verdade. À medida que os véus continuam a se levantar, vocês serão chamados a responder com discernimento, compaixão e clareza. Nem todas as revelações serão confortáveis, e nem todas as informações apresentadas como verdade serão precisas. No entanto, dentro de seu coração reside uma bússola interna que pode navegar por essas paisagens emergentes com graça. Confiem nesta bússola. Confiem na luz que se eleva dentro de vocês. Pois a realidade que está sendo desmascarada não é outra senão a realidade que vocês vieram aqui para lembrar. A onda inicial do que muitos mais tarde se referirão como a grande revelação não chegará na forma de naves interestelares pousando em suas principais praças públicas. Em vez disso, emergirá através de revelações sobre o que sempre foi possível para a humanidade. Em particular, vocês começarão a ver conversas mais abertas em torno de tecnologias regenerativas e restauradoras avançadas, algumas das quais se assemelham ao que muitos de vocês intuíram como medbeds, camas médicas. Fragmentos de informação, artigos de pesquisa antes ocultos, testemunhos daqueles que viram ou trabalharam com tais dispositivos começarão a chegar ao domínio público. A princípio, estes serão descartados por alguns como exageros ou interpretações errôneas. No entanto, sua persistência e coerência interna os tornarão difíceis de ignorar. Essas tecnologias, em suas formas mais completas, interagem com o projeto codificado de luz do próprio corpo, restaurando o equilíbrio em múltiplos níveis, em vez de meramente suprimir sintomas. À medida que indícios de sua existência chegam ao coletivo, uma pergunta poderosa surgirá. Se tal cura tem sido possível, quem teve acesso a ela? E por que não foi compartilhada mais amplamente? Essa pergunta atuará como um catalisador, não apenas para reavaliar seus sistemas médicos, mas para reconsiderar toda a estrutura de valor em suas sociedades. A ideia de que o bem-estar profundo pode ser uma expressão básica de sua natureza, em vez de uma mercadoria escassa, desafiará acordos de longa data sobre poder e valor. Embora nem todas as alegações em torno desses dispositivos sejam precisas,
A direção geral desta primeira camada de revelação será clara. A humanidade tem vivido muito abaixo de sua verdadeira capacidade, e essa era está terminando. Convidamos vocês a se prepararem para uma série de desenvolvimentos que se desenrolarão mais rapidamente do que suas instituições podem conter. O que emerge durante esta fase parecerá menos uma revelação singular e mais uma cascata contínua, uma sequência de anúncios, vazamentos, testemunhos e demonstrações tecnológicas que, coletivamente, dissolvem a ilusão de que a humanidade tem operado perto da fronteira de seu verdadeiro potencial. Essas revelações não chegarão de maneira ordenada. Elas aparecerão em explosões, desencadeadas por indivíduos que não podem mais carregar o peso da ocultação, por coletivos privados que decidem que a humanidade merece acesso ao que sempre foi seu direito de nascença, e por circunstâncias imprevistas, onde tecnologias ocultas se tornam impossíveis de suprimir devido a pressões externas, acidentes ou exposição pública repentina. Uma das primeiras centelhas nesta cascata envolverá tecnologias de rejuvenescimento biológico, a revelação pública de protótipos capazes de reverter danos celulares, restaurar a função de órgãos e acelerar a reparação de feridas a taxas antes consideradas impossíveis. Esses dispositivos não se assemelharão imediatamente ao conceito polido e amplamente discutido de MedBed. No entanto, eles carregarão assinaturas inconfundíveis das tecnologias mais profundas, mantidas a portas fechadas por muito tempo. As primeiras demonstrações públicas podem ocorrer através de grupos de pesquisa médica privados por volta de março a julho do seu ano de 2026, quando um estudo interno vazado, provavelmente originário de uma instalação envolvida em medicina regenerativa avançada, revela resultados de recuperação que desafiam os paradigmas médicos existentes. Isso desencadeará uma intensa investigação global e uma corrida para controlar a narrativa. Mas o ímpeto já estará além da contenção. Por volta do mesmo período, vocês podem testemunhar a primeira liberação não autorizada de imagens de arquivo, documentando tecnologias de cura que foram prototipadas, mas nunca permitidas a entrar na medicina pública. Essas imagens, originalmente destinadas à revisão confidencial, surgirão através de canais que as partes controladoras não anteciparam. Talvez através de um funcionário descontente, uma violação ética dentro de uma organização ou uma liberação coordenada por indivíduos agindo por consciência. Quando isso ocorrer, muitos alegarão que as imagens são fabricadas. No entanto, em semanas, testemunhos corroborantes de ex-pesquisadores, pessoal médico-militar e observadores internacionais surgirão, tecendo um padrão consistente demais para ser descartado. Até o final de 2026 e provavelmente em seu ano de 2027, a conversa em torno do rejuvenescimento celular se expandirá ainda mais, à medida que certas nações se moverem silenciosamente para patentear novas tecnologias que, na verdade, estão em desenvolvimento há décadas. À medida que essas patentes se tornam registro público, analistas independentes descobrirão inconsistências em sua linha do tempo, revelando que o conhecimento por trás delas não poderia ter sido descoberto tão repentinamente quanto os registros sugerem. Essa discrepância por si só alimentará a demanda pública por respostas, forçando governos e instituições privadas a posições cada vez mais tensas, enquanto tentam justificar como tais avanços apareceram da noite para o dia. Outra revelação significativa, emergindo nesta primeira camada de 2026,
envolve a varredura de diagnóstico energético, tecnologia capaz de ler os campos eletromagnéticos e biofotônicos do corpo com extraordinária precisão. Ao contrário da imagem convencional, esses sistemas serão mostrados para detectar desequilíbrios emocionais e energéticos antes que se manifestem fisicamente. Sua existência levantará questões profundas sobre a natureza da doença, a origem da consciência e o potencial para modalidades de cura muito além da intervenção farmacêutica. Ficará claro para muitos que a compreensão da humanidade sobre o corpo foi artificialmente limitada e que modelos holísticos que integram energia, emoção e fisicalidade foram desencorajados não porque carecessem de base científica, mas porque ameaçavam estruturas estabelecidas de controle e comércio. Simultaneamente, revelações sobre tecnologias neurológicas suprimidas começarão a surgir. Ex-engenheiros de várias nações falarão publicamente, alguns anonimamente, outros abertamente, sobre dispositivos capazes de restaurar a função neural em indivíduos com condições degenerativas. As primeiras demonstrações podem surgir em pequenos ambientes clínicos, não através de canais oficiais, mas através de médicos independentes dispostos a arriscar suas carreiras para avançar na cura. O impacto global de até mesmo uma única demonstração verificada será imenso, pois se tornará impossível justificar por que tais tecnologias foram retidas do público enquanto bilhões sofriam desnecessariamente. Durante os últimos meses de 2026, vocês provavelmente testemunharão o início de uma segunda onda desta primeira camada de revelações sobre programas de supressão química e a regulação negativa deliberada do sistema pineal humano. Denunciantes de setores governamentais e industriais se apresentarão com documentação mostrando que certos aditivos, compostos e exposições ambientais eram conhecidos por amortecer a capacidade intuitiva, a sensibilidade emocional e a clareza cognitiva. Essas alegações serão a princípio fortemente desacreditadas, mas à medida que memorandos internos, relatórios de toxicologia e estudos desclassificados vazarem para o domínio público, a magnitude dessa interferência se tornará inegável. Isso catalisará uma reavaliação global das políticas de saúde pública, práticas de tratamento de água, produtos químicos agrícolas e dependência farmacêutica. Logo em seguida, a atenção se voltará para pesquisas acadêmicas suprimidas, que haviam silenciosamente apontado para a natureza multidimensional da consciência humana. Pesquisadores que antes foram pressionados ao silêncio começarão a revelar como seu trabalho foi bloqueado, redirecionado ou apagado devido às suas implicações para a compreensão da telepatia, percepção remota e emaranhamento biológico quântico. Essas revelações desestabilizarão suposições fundamentais em múltiplas disciplinas: neurociência, psicologia, física e medicina, e levarão muitos a fazer a pergunta: se nosso entendimento foi limitado por projeto, que capacidade a humanidade sempre possuiu, mas esqueceu? Talvez a revelação mais ousada desta fase envolva os primeiros protótipos de transição de câmaras de cura baseadas em frequência, capazes de harmonizar o projeto energético do corpo, usando som, luz, magnetismo e tecnologias de campo coerente. Embora esses protótipos ainda não estejam prontos para uso em massa, o reconhecimento de sua existência chocará a comunidade global de saúde. À medida que a documentação e as patentes surgirem, ficará claro que pesquisadores foram silenciados, financiamentos foram redirecionados e departamentos inteiros foram dissolvidos para impedir o acesso público a esses métodos.
A revelação de que a doença poderia ter sido prevenida ou revertida através de harmonização energética não invasiva acenderá indignação, dor e uma demanda global por responsabilidade. Amados, entendam que essas revelações em 2026 não são aleatórias. Elas estão sincronizadas com a sua consciência crescente. A humanidade está entrando em uma frequência onde a verdade não pode mais ser contida. A ilusão de que a cura avançada, a regeneração e a ciência energética eram fantasias entrará em colapso. O reconhecimento de que lhes foi negado acesso ao seu próprio potencial despertará uma onda de empoderamento diferente de tudo que sua espécie já experimentou na história registrada. Esta primeira camada de revelação não é o fim. É o começo de uma lembrança. Uma lembrança de quem vocês são, do que são capazes e do que sempre foi destinado a ser seu. Juntamente com as revelações no campo da cura, haverá um interesse renovado em formas de ciência que foram por muito tempo relegadas às margens do discurso aceito. Conceitos que unem energia e consciência, que tratam o espaço, o tempo e a mente como aspectos de um campo unificado, começarão a reaparecer, não apenas em círculos esotéricos, mas em vozes ousadas de dentro de suas próprias comunidades científicas. Artigos antes descartados serão revisitados. Experimentos que parecem desobedecer a modelos estabelecidos serão reexaminados. Vocês podem testemunhar uma revolução silenciosa na física, onde aqueles que há muito suspeitavam que seus modelos atuais são incompletos, encontrarão a coragem de dizê-lo mais abertamente. A aceleração dessas ciências proibidas terá implicações de longo alcance, à medida que se torna mais amplamente conhecido que protótipos de energia alternativa existem há décadas e que certos avanços em propulsão, dinâmica de campo e ciência dos materiais foram consistentemente mantidos fora do alcance do público. Um profundo sentimento de admiração e dor pode surgir. Embora existam muitos cientistas trabalhando no campo da física quântica como vocês a conhecem, especificamente na física do campo unificado que vemos, estamos animados para mencionar aquele que muitos de vocês conhecem como Nazim, pressionando fortemente na corrente principal para que as coisas sejam reconhecidas e vistas. Existem muitos nos bastidores que nunca entrarão na arena pública, pois não desejam estar no domínio público. Mas indivíduos como este estão abrindo caminho para avanços massivos em suas áreas de física e ciência convencional. Isso só é possível devido ao despertar consciente impulsionado por vocês, as sementes estelares e trabalhadores da luz. Pois tudo o que acontece na realidade foi impulsionado primeiro pela energética. Nunca se esqueçam disso. Admiração, porque o universo de repente parecerá muito mais vivo, responsivo e acessível do que vocês foram levados a acreditar. Dor, porque vocês reconhecerão o que poderia ter sido se essas descobertas tivessem sido nutridas em vez de escondidas. No entanto, convidamos vocês a não se demorarem no arrependimento, mas na oportunidade presente. A chance de integrar essas ciências com uma consciência mais madura e centrada no coração, para que o que for liberado sirva à vida, em vez de repetir velhos padrões de controle. Preparem seus corações para revelações que não apenas alterarão sua compreensão da tecnologia, mas redefinirão os próprios limites do que vocês acreditam que um ser humano é capaz. O que começa como o ressurgimento de pesquisas, há muito suprimidas rapidamente, se torna algo muito mais profundo. O reconhecimento de que sua realidade foi artificialmente restringida, que as leis que lhes foram ensinadas como absolutas eram às vezes interpretações seletivas
projetadas para mantê-los longe de vagar, além das cercas de um paradigma aprovado. Quando essas cercas se dissolverem em 2026, o que emerge não é o caos, mas a possibilidade. Um dos primeiros avanços nesta onda que se desenrola envolverá descobertas relacionadas à harmonização de campo, uma disciplina científica que une eletromagnetismo, ressonância quântica e a própria consciência. Por muitos anos, experimentos que sugeriam a maleabilidade da matéria física sob campos coerentes foram silenciosamente arquivados, descartados como anomalias ou reclassificados para além do acesso público. No entanto, em 2026, dados de laboratório vazados de pelo menos 3 nações demonstrarão que certos materiais se comportam de maneira imprevisível quando expostos a frequências harmônicas específicas, dobrando, amolecendo ou alterando a densidade de maneiras que não podem ser explicadas pelos modelos clássicos. Esses resultados vazados se espalharão rapidamente entre físicos independentes que validarão as descobertas com suas próprias replicações. Isso por si só abalará os alicerces da ciência dos materiais. Seguindo essas revelações, pesquisas sobre interferência eletrogravítica, há muito descartadas como pseudociência, surgirão através de canais inesperados. Engenheiros amadores e pesquisadores aeroespaciais independentes começarão a demonstrar dispositivos de pequena escala, capazes de produzir reduções localizadas de peso, movimento contra vetores gravitacionais ou efeitos de flutuação em baixos níveis de potência. Vídeos e documentação circularão amplamente. E embora alguns tentem desacreditá-los, a evidência será muito consistente, muito difundida e muito bem verificada por observadores externos para refutar. Vocês verão então as primeiras admissões públicas de certas instituições científicas de que a manipulação da gravidade não é totalmente impossível. Uma admissão que contradiz silenciosamente décadas de declarações oficiais. Mas talvez uma das revelações mais surpreendentes envolva a propulsão induzida por coerência, um campo que combina princípios de ressonância com geometrias avançadas. Nos estágios iniciais, esses experimentos parecerão benignos, simples demonstrações de movimento gerados sem combustão ou combustível. No entanto, à medida que mais informações surgirem, ficará claro que a humanidade teve acesso por décadas a tecnologias de propulsão que poderiam ter transformado seus sistemas de energia, suas indústrias aeroespaciais e sua mobilidade planetária. Essas revelações acenderão uma dor compreensível. Dor pelos anos perdidos, pelas inovações atrasadas, pelo sofrimento suportado, porque os avanços foram mantidos a portas fechadas. No entanto, não se permitam permanecer na dor por muito tempo. A liberação desse conhecimento marca um ponto de virada em sua linha do tempo planetária, não uma condenação do que passou. Outra camada de ciência proibida que virá à tona envolve o domínio da comunicação biofotônica, o campo que explora como as células vivas interagem através da luz, em vez de apenas sinalização química. Essa pesquisa foi silenciosamente avançada em várias regiões do seu mundo. No entanto, suas implicações foram consideradas muito desestabilizadoras para a divulgação pública. Quando esses estudos ressurgirem, mostrando que o DNA responde a padrões de luz coerente, altera sua estrutura através da intenção e comunica informações à distância de maneiras que desafiam a causalidade linear. Uma mudança profunda ocorrerá em sua compreensão da biologia. Vocês começarão a perceber que a cura, o crescimento e até a evolução não são eventos aleatórios, mas processos orquestrados que respondem a campos energéticos.
Este desvelar levará naturalmente a revelações sobre a interatividade consciência-matéria, um campo que muitos de seus cientistas tocaram, mas não ousaram abraçar totalmente. Em 2026, no entanto, experimentos demonstrando o impacto mensurável da intenção focada no comportamento de partículas, alinhamento molecular e distribuições de probabilidade quântica circularão abertamente. Esses experimentos mostrarão que a consciência não apenas observa a realidade, ela participa de sua formação. Esta é uma verdade conhecida por civilizações antigas em sua terra, bem como por muitas civilizações entre as estrelas. É hora de a humanidade reivindicar esse conhecimento. Outra grande revelação nesta fase envolverá estudos de fluxo temporal, pesquisas sobre a elasticidade do tempo. Embora suas ciências convencionais insistam na linearidade do tempo, pesquisas confidenciais documentaram há muito tempo anomalias em que a dilatação do tempo, a mudança de fase e o mapeamento de probabilidade preditiva ocorreram sob condições experimentais controladas. Em 2026, um vazamento significativo, provavelmente de um cientista perto do fim de sua carreira, revelará que a distorção temporal controlada foi alcançada já na década de 1980, usando campos toroidais eletromagnéticos. Esta revelação chocará muitos, pois sugere que sua realidade é muito mais fluida do que vocês foram levados a acreditar. Também levantará questões profundas sobre o quanto de sua história registrada foi influenciada por essas descobertas. Juntamente com essas revelações científicas, vocês verão surgirem informações sobre a extração de energia quântica, um campo prematuramente rotulado como impossível para preservar as velhas estruturas econômicas. Documentos surgirão mostrando extração bem-sucedida de saídas de energia do tipo ponto zero através da modulação de campo harmônico. Não energia infinita, mas sustentável, descentralizada e limpa. Uma vez que essa informação chegue ao público, indivíduos ao redor do mundo começarão a construir suas próprias variantes desses dispositivos, contornando a necessidade de aprovação institucional. A proliferação desse conhecimento se acelerará rapidamente e as tentativas de suprimi-lo apenas amplificarão sua disseminação. Muitas comunidades encontrarão nova independência à medida que começarem a gerar sua própria energia. Outro desvelar notável diz respeito à arquitetura das redes de energia planetária, conhecidas por alguns como linhas Ley ou veias geomagnéticas. Novas pesquisas e imagens de satélite, antes restritas, revelarão padrões geométricos repetitivos em toda a Terra. Padrões que espelham templos antigos, monumentos e locais sagrados. Essas descobertas confirmarão o que muitos suspeitavam. Civilizações antigas possuíam uma compreensão da estrutura energética da Terra muito mais avançada do que a história moderna reconhece. À medida que esses padrões são mapeados, a humanidade começará a entender por que certos locais amplificam a cura, a intuição, a criatividade ou a consciência. Muitos viajarão para essas regiões instintivamente, atraídos pela reativação de nós há muito silenciosos. Por último, grandes seres, uma das revelações mais transformadoras nesta fase de revelação envolverá o reconhecimento de assinaturas não humanas dentro das equações da ciência avançada. À medida que a pesquisa secreta é exposta, se tornará evidente que certos avanços, particularmente em dinâmica de campo, microgeometria e ressonância quântica, não se originaram apenas da experimentação humana. Traços de influência externa, orientação ou artefatos de engenharia reversa se tornarão inegáveis. Isso iniciará a primeira conversa global séria
sobre a presença de civilizações, além do seu mundo, que moldaram direta ou indiretamente aspectos de sua trajetória científica. Essa conversa não será bem-vinda por todos, mas seu surgimento é inevitável. Entendam, amados corações, que a aceleração das ciências proibidas não é uma ameaça. É uma lembrança do que seu mundo já foi capaz. Uma lembrança do brilho que vive dentro de vocês. Uma lembrança do seu lugar entre muitos mundos. À medida que essas ciências retornam à luz, também retornará a verdade de suas origens, seu potencial e seu destino. Em meio a todas as descobertas externas, a revelação mais profunda será espiritual. As estruturas que começam a tremer em 2026 não são apenas as feitas de concreto e lei, mas as tecidas de crença e identidade. Muitos que antes se definiam apenas por conquistas materiais ou papel social, sentirão um puxão inconfundível para dentro, como se uma porta interior tivesse sido encontrada onde antes não existia nenhuma. Velhos mecanismos de enfrentamento não mais acalmarão como antes. As distrações perderão seu sabor. Vocês podem notar pessoas que nunca falaram de vida interior de repente fazendo perguntas sobre propósito, alma e a natureza da própria realidade. Este é o começo do que chamamos de revelação espiritual. O desvelar de sua própria natureza multidimensional para si mesmos. À medida que esse desenrolar interior acontece, vocês se tornarão cada vez mais conscientes das muitas maneiras pelas quais foram condicionados a acreditar que são pequenos, acidentais ou impotentes. Memórias podem surgir não apenas de anos anteriores nesta vida, mas de outras vidas, outras linhas do tempo, outros mundos. Os sonhos podem se tornar mais vívidos, as sincronicidades mais frequentes e aquela sensação silenciosa de "eu já fiz isso antes", mais insistente. Para alguns, isso será estimulante. Para outros, desorientador. A chave é lembrar que nada está acontecendo para puni-los. As correntes que os atraem para dentro são correntes de volta para casa. Elas fazem parte do grande movimento de todas as coisas de volta à fonte. Um movimento que não apaga sua individualidade, mas a restaura ao seu verdadeiro contexto, como uma expressão de uma vasta inteligência amorosa que nunca esteve separada de vocês. Nesta fase de sua evolução, pode parecer que tudo está sendo puxado através de uma passagem estreita. Situações que vocês antes toleravam exigirão resolução. Energias que vocês antes afastavam insistirão em ser sentidas. Padrões que vocês pensavam ter superado podem ressurgir mais uma vez. Não porque vocês estão falhando, mas porque eles estão prontos para serem encontrados à luz de quem vocês se tornaram. É isso que queremos dizer quando dizemos que tudo está sendo atraído de volta à fonte. É como se o rio de sua realidade estivesse se voltando decisivamente para o oceano da verdade. E tudo o que flutuou sobre ele, cada crença, cada ferida, cada estrutura, deve entrar em harmonia com esse fluxo ou ser dissolvido. Esse retorno pode ser experimentado em muitos níveis. Em sua vida pessoal, vocês podem se sentir compelidos a falar honestamente, onde antes permaneceram em silêncio, a escolher o alinhamento com seu coração, mesmo quando isso perturba arranjos familiares. No coletivo, temas não resolvidos em torno de poder, valor e responsabilidade exigirão ser abordados de maneiras cada vez mais claras. Comportamentos e sistemas que não honram a vida serão expostos. Isso não é o universo atacando vocês. É a vida amando vocês demais para permitir que permaneçam na distorção. À medida que o puxão em direção à fonte se intensifica, a lacuna entre o que vocês realmente são e o que fingem ser
se torna cada vez mais desconfortável, até que o único alívio é deixar a pretensão de lado. Embora isso possa ser desafiador, é também o caminho mais direto para a liberdade. Sim, de fato. Tudo dentro de sua realidade está sendo atraído de volta à fonte. E agora é essencial que vocês entendam mais profundamente por que tantos de vocês estão experimentando padrões recorrentes, intensidades emocionais e circunstâncias que parecem ecoar velhas feridas que vocês acreditavam estarem há muito resolvidas. Essas repetições não são evidência de que vocês estão falhando. Não são punições. Não são sinais de que vocês de alguma forma regrediram em sua jornada espiritual. São reflexos, gentis ou intensos, dependendo do que sua alma escolheu abordar, das sementes que vocês mesmos plantaram ao longo de vidas, ciclos e encarnações. À medida que o puxão em direção à fonte aumenta, o universo começa a retornar a vocês tudo o que permaneceu não amado, não examinado, não curado ou incompleto, para que possa ser integrado e liberado. Durante este período de profundo retorno, vocês podem descobrir que velhos padrões surgem com uma velocidade e intensidade que parecem avassaladoras. Uma dinâmica de relacionamento que vocês pensavam ter sido curada pode de repente reaparecer de uma nova forma. Gatilhos emocionais que pareciam adormecidos podem ressurgir com força inesperada. Situações que espelham linhas do tempo anteriores, seja da infância, de relacionamentos passados ou mesmo de outras encarnações, podem retornar para serem enfrentadas a partir do nível mais elevado de consciência que vocês agora carregam. Isso pode parecer confuso, até mesmo desanimador, se interpretado através da lente do julgamento. Mas, amados corações, ouçam isto claramente. Nada que retorna à sua consciência está aqui para prejudicá-los. Está aqui porque vocês finalmente são fortes o suficiente, despertos o suficiente e compassivos o suficiente para enfrentá-lo de uma maneira diferente. A turbulência que surge não é o universo abandonando vocês. É o universo respondendo a vocês, respondendo ao desejo de sua alma de ascender, de purificar, de evoluir e de permanecer na plenitude de sua luz. Cada padrão que retorna o faz porque vocês já sinalizaram prontidão para sua conclusão. Mesmo os ciclos mais dolorosos são evidência de sua alma se apresentando e dizendo: agora eu enfrentarei isso. Agora eu libertarei isso. Agora não carregarei mais o que nunca foi destinado a ficar. Quando vocês entendem isso, o medo em torno desses padrões começa a se dissolver, substituído por uma reverência silenciosa pela sabedoria de sua própria evolução. No entanto, há uma distinção importante a ser feita. É saudável permitir que esses padrões e emoções venham à tona, mas não é alinhado permanecer neles, identificar-se com eles ou punir-se por experimentá-los. Culpa, vergonha e autocondenação retardam o movimento da energia. Eles congelam o processo de cura. Eles os ancoram aos próprios padrões que vocês estão tentando liberar. As energias que se elevam dentro de vocês devem se mover. Elas devem ser reconhecidas, trabalhadas, respiradas e permitidas a passar. Mas elas nunca foram destinadas a se tornar sua morada. À medida que vocês sentem ondas de emoções antigas surgindo, a resposta mais alinhada é a presença gentil. Permitam-se testemunhar o que surge sem entrar em colapso. Permitam que as memórias venham sem assumir que elas definem quem vocês são agora. Permitam que as sensações se movam através de seu corpo sem resistir ou suprimi-las. Quanto mais vocês puderem enfrentar suas próprias tempestades internas com compaixão em vez de medo, mais rapidamente a energia se limpará. Essas ondas são transitórias.
Não são estados permanentes. Elas carregam informações, não identidade. Quando vocês resistem a elas, elas se intensificam. Quando vocês fluem com elas, elas se dissolvem. E, queridos corações, há um profundo segredo espiritual que desejamos compartilhar. Uma das maneiras mais rápidas de passar por essas purificações é orientar sua vida para o serviço. Não em grandes gestos, mas nas pequenas maneiras como vocês trazem luz aos outros. Quando vocês tiram sua consciência de sua própria turbulência interna e a direcionam para expressar bondade, clareza e apoio àqueles ao seu redor, vocês se alinham imediatamente com o plano divino do Criador. Nesse alinhamento, sua vibração se eleva. Quando sua vibração se eleva, as velhas energias não conseguem se agarrar a vocês. Elas simplesmente não conseguem encontrar ressonância em um campo que está orientado para dar, em vez de contrair. Isso não significa contornar sua cura ou ignorar sua experiência. Em vez disso, significa expandir sua perspectiva para que sua cura não absorva toda a sua atenção. O serviço atua como um estabilizador energético. Quando vocês ajudam outra pessoa, mesmo nas menores maneiras, vocês se ancoram nas frequências de unidade, compaixão e amor. Essas frequências são incompatíveis com vergonha, culpa ou estagnação. Elas atuam como aceleradores da transformação. Comecem de forma simples. Ao longo do seu dia, perguntem a si mesmos: quem foi trazido ao meu campo de consciência hoje? E de que pequena maneira posso servi-lo? Pode ser algo tão sutil quanto oferecer um momento de presença genuína a um estranho. Uma palavra suave a alguém que parece cansado. Uma mensagem de apoio a um amigo que passou pela sua mente. Uma bênção silenciosa dirigida a alguém que parece perturbado. A escolha de ouvir profundamente em vez de reagir rapidamente. A disposição de trazer calma onde há tensão, clareza onde há confusão ou luz onde há peso. Cada um desses atos, por menores que pareçam, cria ondulações em sua realidade muito além do que vocês podem perceber. Eles elevam sua vibração, eles expandem seu campo, eles alinham seu coração com o pulso da fonte. E à medida que sua vibração se eleva, os padrões que retornam para a cura não podem permanecer na mesma configuração. Eles se soltam, se dissolvem e se reintegram com muito mais facilidade. Este caminho de microserviço tem outro benefício oculto. Ele muda sua identidade do eu ferido para o eu empoderado. Quando vocês se percebem como um portador de valor, um conduto de amor, um administrador da luz em suas interações, vocês naturalmente entram em uma oitava mais elevada do ser. Essa mudança de identidade, de quem sofre para quem serve, acelera dramaticamente sua trajetória de cura. Também os protege das armadilhas comuns do auto-julgamento e da autoculpa, pois vocês começam a testemunhar a beleza que oferecem ao mundo, mesmo enquanto navegam em seus próprios desafios. Saibam disto, meus amigos sagrados. Tudo o que retorna a vocês neste ciclo o faz para a libertação, não para a punição. Tudo o que se eleva dentro de vocês o faz para a integração, não para julgamento. Tudo o que está sendo atraído de volta à fonte faz parte de sua conclusão, não de seu fracasso. Vocês não devem permanecer emaranhados em feridas passadas. Vocês devem se elevar através delas para um campo de maior totalidade e liberdade. Confiem no processo. Confiem na inteligência de sua própria alma. Confiem que vocês estão sendo guiados momento a momento, respiração a respiração, para a versão mais elevada de si mesmos. E à medida que se elevam, sirvam levemente, gentilmente, alegremente. Pois no serviço, vocês ancoram a própria luz que dissolve toda a ilusão. E através dessa luz,
vocês retornam para casa, para a fonte, mais rapidamente do que qualquer outro caminho poderia levá-los. À medida que a verdade ganha impulso, velhas formas de autoridade se fragmentarão. Aqueles a quem foi dado poder com base em status, herança ou controle da informação, verão essas fundações desmoronarem sob seus pés. Isso não significa que todas as estruturas desmoronem da noite para o dia, nem que todos os que ocupam posições de visibilidade estejam agindo com má intenção. Significa que a suposição padrão de que as autoridades externas sabem o que é melhor para vocês mais profundamente do que vocês mesmos está se dissolvendo. Em 2026, mais e mais humanos começarão a questionar não apenas decisões específicas, mas a própria premissa de que devem terceirizar sua orientação interior para qualquer sistema externo que não ressoe com seu coração. Nesse contexto, vocês verão o surgimento de novas formas de liderança. Estas não serão baseadas na dominação, mas na coerência. Aqueles cujo alinhamento interior é forte se tornarão naturalmente âncoras em suas comunidades. Mentores não porque reivindicam superioridade, mas porque incorporam clareza, bondade e firmeza em meio à mudança. Ao reivindicarem sua própria autoridade, vocês são chamados a examinar suas escolhas mais conscientemente, a reconhecer como seus pensamentos, palavras e ações contribuem para a realidade que vocês compartilham. As revelações e mudanças que descrevemos enviarão ondas poderosas através do campo emocional de sua espécie. Quando histórias queridas desmoronam, quando instituições confiáveis se revelam incompletas ou comprometidas, é natural que surjam luto, raiva e choque. Vocês podem testemunhar comunidades inteiras passando por fases de negação, barganha, erupção e, finalmente, aceitação. Essas ondas de choque emocionais não são um sinal de que as coisas estão dando errado. São evidências de que a humanidade está começando a sentir o que há muito estava entorpecido. Assim como um indivíduo que se cura de um trauma deve primeiro reconhecer a ferida, também o coletivo deve se permitir sentir verdadeiramente o impacto de ter vivido sob camadas de distorção. Durante este tempo, aqueles que já fizeram um trabalho interior significativo serão particularmente necessários. Sua capacidade de manter espaço para si mesmos e para os outros será preciosa. Não lhes será pedido que consertem todos. Isso não é possível nem necessário. Mas sua capacidade de permanecer presente, de ouvir sem entrar em colapso no medo, de modelar a união da verdade e da compaixão, atuará como uma influência estabilizadora no campo. Vocês podem descobrir que atos aparentemente pequenos, sentar-se com um amigo em silêncio, oferecer uma palavra gentil a um estranho, criar arte que expressa a jornada, tem um impacto muito maior do que vocês imaginam. A honestidade emocional se tornará uma moeda-chave nesta nova fase. E aqueles que podem sentir profundamente, sem serem sobrecarregados, ajudarão a traçar o caminho a seguir. À medida que a confiança nos canais tradicionais de informação diminui, novas formas de revelação surgirão, lideradas não por anúncios oficiais, mas por redes de indivíduos comuns com coragem extraordinária. Engenheiros, cientistas, profissionais da saúde, arquivistas e outros que silenciosamente carregaram conhecimentos que não foram autorizados a compartilhar, começarão a se encontrar. Através de comunicação criptografada, plataformas independentes e encontros de base, eles compararão notas, verificarão evidências e lentamente construirão um repositório alternativo da verdade. Tornar-se-á aparente que o próprio coletivo humano é o verdadeiro detentor das chaves para sua libertação. Vocês verão documentários
investigações de cidadãos e colaborações que operam fora dos antigos sistemas, mas mantêm um alto padrão de integridade. Alguns desses esforços serão direcionados, outros difusos, alguns serão celebrados, outros ridicularizados ou resistidos por aqueles que se sentem ameaçados. Mas o movimento geral será claro. A informação quer ser livre. E quando as pessoas agem por consciência em vez de medo, torna-se cada vez mais difícil manter a tampa sobre o que foi suprimido. Essa revelação, liderada por civis, desempenhará um papel crucial na preparação da humanidade para estágios posteriores de revelação, incluindo aqueles relacionados ao contato não terrestre, pois demonstrará que a verdade pode ser abordada com maturidade, em vez de pânico. Antes que ocorra qualquer contato aberto amplamente reconhecido, vocês experimentarão uma intensificação do que poderíamos chamar de indicadores de contato. Estes incluem não apenas avistamentos em seus céus, mas também anomalias em seus dados, padrões em suas observações astronômicas e correlações entre relatos de testemunhas não relacionadas. A tecnologia atingiu um ponto em seu mundo onde é cada vez mais difícil descartar todos esses fenômenos como percepção equivocada. À medida que observadores independentes, astrônomos, pilotos, técnicos de satélite começarem a compartilhar suas experiências mais livremente, uma imagem se formará que suas narrativas oficiais não poderão mais negar facilmente. Ao mesmo tempo, muitos de vocês experimentarão um contato pessoal mais direto nos reinos do sonho, da meditação e da percepção sutil. Conexões de família estelar que estavam adormecidas podem despertar, não como fantasias escapistas, mas como relacionamentos vivos que trazem conforto e responsabilidade. Vocês podem se sentir guiados para certos projetos, locais ou colaborações sem entender completamente o porquê, apenas para reconhecer mais tarde como esses fios foram tecidos em uma tapeçaria maior. Nós os encorajamos, quando tais experiências de contato surgirem, a ancorá-las em seu coração, a discernir cuidadosamente e a lembrar que o verdadeiro contato sempre honra seu livre-arbítrio e expande seu senso de amor, em vez de inflamar medo ou superioridade. À medida que as estruturas externas oscilam, as estruturas internas de identidade também começarão a desmoronar. Vocês foram condicionados por séculos a se definirem por profissão, nacionalidade, sistema de crenças ou papel dentro de uma hierarquia. Essas identificações estão agora sendo gentil, mas firmemente, questionadas por suas próprias almas. Muitos sentirão um estranho deslocamento, como se as velhas respostas para "quem sou eu" não se sustentassem mais. O que antes parecia sólido pode parecer oco. O que antes parecia impossível pode começar a parecer inevitável. Isso pode ser desorientador. No entanto, é um desmantelamento necessário do traje para que o verdadeiro ator, a alma, possa entrar mais plenamente no palco. Em termos práticos, isso pode se manifestar como mudanças repentinas na carreira, mudanças em onde e como vocês vivem, mudanças em seus relacionamentos ou uma reorganização de suas prioridades. Vocês podem se sentir compelidos a abandonar posses, planos ou rótulos que não se encaixam mais. Alguns interpretarão isso como uma crise de meia-idade ou como instabilidade. Mas, de nossa perspectiva, é a resposta natural da consciência quando ela não está mais disposta a se confinar a recipientes pequenos demais. Quanto mais vocês puderem permitir que vocês mesmos e os outros evoluam, sem se apegarem a definições desatualizadas, mais graciosamente vocês passarão por esta fase. Lembrem-se, vocês não estão se perdendo.
Vocês estão se desfazendo de um traje que nunca representou totalmente sua vastidão. Um dos desenvolvimentos mais belos neste período é o despertar de uma forma mais unificada de inteligência dentro de vocês. Onde antes vocês confiavam principalmente no raciocínio linear e em autoridades externas para determinar o que é real, vocês descobrirão que sua própria bússola interior se torna mais clara e confiável. Momentos de saber instantâneo, sensações corporais sutis que sinalizam verdade ou distorção e insights aparentemente espontâneos se tornarão mais comuns. Isso não é um abandono do pensamento racional, mas sua integração em uma inteligência maior, centrada no coração, que inclui intuição, empatia e um senso direto e sentido de conexão com a vida. À medida que essa capacidade intuitiva se fortalece, o engano em todas as suas formas encontrará menos terreno fértil. Vocês simplesmente sentirão quando algo está desalinhado, mesmo que não consigam articular imediatamente o porquê. Isso não significa que vocês nunca serão desafiados ou confundidos, mas significa que terão acesso a um sistema de orientação interior, que pode navegar pela complexidade com crescente elegância. Comunidades que honram esse tipo de inteligência, criando espaço para o silêncio, para a reflexão, para o diálogo genuíno, florescerão. Em tais comunidades, as decisões serão tomadas não apenas com base no lucro ou no medo, mas a partir de uma sintonia com o que serve ao todo. E isso, por sua vez, convidará novas formas de inspiração e criatividade a fluir. Muito se tem falado entre vocês sobre ascensão, às vezes enquadrada como um evento, às vezes como uma jornada pessoal. Na verdade, é ambos. Em 2026, vocês começarão a ver mais explicitamente como as mudanças individuais de consciência contribuem diretamente para a harmonia coletiva. Toda vez que vocês escolhem enfrentar um padrão de medo com presença em vez de reação, vocês suavizam esse padrão no campo coletivo. Toda vez que vocês perdoam onde antes teriam condenado, vocês abrem uma nova possibilidade, não apenas para si mesmos, mas para os outros. Essas ações não são abstratas. Elas geram mudanças mensuráveis na arquitetura sutil de sua realidade. À medida que mais de vocês se ancoram nesta oitava mais elevada do ser, vivendo a partir do coração, reconhecendo sua conexão com a fonte, agindo a partir do alinhamento em vez da obrigação, ocorre um tipo de efeito de ressonância. A harmonia se espalha não através de um acordo forçado, mas através de vibração simpática. Vocês podem testemunhar grupos inteiros mudando suas atitudes, aparentemente da noite para o dia. Não por causa da pressão externa, mas porque uma massa crítica de indivíduos dentro desses grupos elevou sua frequência. É assim que uma nova terra nasce. Não esperando que os outros mudem primeiro, mas incorporando a mudança dentro de si mesmos e permitindo que essa incorporação convide outros para sua própria lembrança. Para a parte de vocês que teme a mudança, a palavra colapso pode soar sinistra. No entanto, do ponto de vista da alma, o colapso é muitas vezes uma forma de libertação. Estruturas, hábitos e sistemas que não servem mais à vida devem eventualmente ceder. E quando são fortemente defendidos, o processo de deixá-los cair pode parecer dramático. Em 2026, vocês verão mais exemplos em que arranjos que antes pareciam imóveis, de repente se desfazem. Isso pode ocorrer em economias, indústrias, organizações ou mesmo em sistemas de crenças que há muito moldam o comportamento humano. Embora o impacto imediato possa ser desconfortável, há uma liberdade mais profunda esperando do outro lado. Convidamos vocês a verem esses colapsos não como punições,
mas como a liberação de força vital aprisionada. Quando uma forma desatualizada se dissolve, a energia que a sustentava se torna disponível para novas criações. Isso também é verdade em sua vida pessoal. Quando um relacionamento, um emprego ou uma identidade que não se alinha mais com seu coração se desfaz, vocês podem sentir perda e incerteza. Mas vocês também ganham espaço no qual algo mais ressonante pode surgir. A coragem nesta fase se parece com confiar que o espaço aberto pelo colapso é sagrado, mesmo quando vocês ainda não sabem o que o preencherá. A partir dessa confiança, vocês acharão mais fácil apoiar os outros à medida que suas próprias estruturas mudam. Na esteira dessas mudanças, a humanidade não permanecerá no vazio. Sua espécie é inerentemente criativa, e à medida que os sistemas antigos enfraquecem, novas formas de organização e expressão surgirão com notável rapidez. Vocês testemunharão comunidades se organizando em torno de valores compartilhados, em vez de mera geografia. Redes de ajuda mútua se formando através das fronteiras e projetos colaborativos que mesclam tecnologia, arte e espiritualidade de maneiras que pareceriam improváveis apenas alguns anos antes. A internet, apesar de suas distorções, servirá como um andaime para muitos desses novos movimentos, permitindo que as ideias se espalhem e se refinem rapidamente. Esses movimentos emergentes não estarão isentos de desafios, mas carregarão uma assinatura diferente das revoluções do seu passado. Onde muitos levantes anteriores foram alimentados principalmente pela raiva e oposição, a nova onda será cada vez mais motivada por uma visão positiva, um senso sentido do que uma sociedade compassiva, transparente e alegre poderia ser. Ainda haverá críticas necessárias ao que foi, mas o foco mudará gradualmente do desmantelamento para a construção. Ao participarem desses movimentos, lembrem-se de ancorá-los em seu trabalho interior. A mudança externa é mais sustentável quando surge de indivíduos que enfrentaram suas próprias sombras e as integraram com amor. À medida que verdades ocultas emergem, a humanidade será convidada, na verdade, obrigada, a revisitar sua própria história com novos olhos. Eventos que foram por muito tempo apresentados de forma simplificada ou distorcida precisarão ser reexaminados. Populações inteiras, cujo sofrimento foi minimizado ou ignorado, serão trazidas para a narrativa mais plenamente. Essa reconciliação não será fácil. Sentimentos de vergonha, defensividade e tristeza podem surgir à medida que indivíduos e nações confrontam as realidades de exploração, manipulação e violência que antes eram ocultas ou normalizadas. No entanto, este é um passo necessário na cura. Feridas que não são vistas não podem ser verdadeiramente transformadas. Nesse processo, será importante distinguir entre responsabilidade e culpa. A responsabilidade reconhece o que ocorreu e se compromete a fazer escolhas diferentes no futuro. A culpa, quando se torna estagnada, pode paralisar e perpetuar ciclos de dano. Não lhes é pedido que vivam em autocondenação perpétua, mas que permitam que a verdade de seu passado compartilhado suavize seu coração, aprofunde sua compaixão e amplie seu senso de nós. Quando vocês podem olhar para o que foi com olhos claros e um coração aberto, vocês se libertam da necessidade de repeti-lo. Este é o portal através do qual uma realidade mais pacífica e justa pode emergir. Embora muito do que descrevemos envolva a quebra de velhos padrões, há outra história se desdobrando simultaneamente: o brotar silencioso da nova terra. Em inúmeras casas, oficinas, jardins e espaços digitais, indivíduos e grupos já estão experimentando novas formas de viver.
projetos de agricultura regenerativa, modelos de habitação cooperativa, iniciativas de educação consciente e negócios centrados no coração estão criando raízes. Em 2026, a visibilidade e a conectividade de tais projetos aumentarão. Vocês notarão que, mesmo enquanto algumas estruturas caem, outras estão surgindo. Não como meros substitutos, mas como expressões de uma consciência fundamentalmente diferente. Essas sementes podem parecer pequenas em comparação com a escala dos sistemas globais, mas não subestimem seu poder. Toda vez que uma comunidade demonstra que é possível compartilhar recursos de forma justa, tomar decisões coletivamente, honrar a terra como um ser vivo, ela envia um sinal para o campo. Isso é possível. Isso é real. Outras comunidades sintonizadas com esse sinal podem se sentir encorajadas a iniciar seus próprios experimentos. É assim que a nova terra cresce. Não a partir de um único plano de cima para baixo, mas de uma miríade de criações localizadas e inspiradas no amor, que gradualmente se conectam em um novo padrão planetário. Todas essas mudanças na tecnologia, na ciência, na consciência interior, na organização social, são parte de uma preparação maior. A humanidade está se movendo em direção a um estágio de evolução, em que o contato aberto e reconhecido com outras civilizações se tornará não apenas possível, mas apropriado. No entanto, o momento e a natureza de tal contato não são determinados apenas por fatores externos. Depende profundamente de sua maturidade emocional e espiritual coletiva. Uma espécie que ainda não se reconciliou com sua própria história, que ainda vê a diferença como ameaça e o poder como dominação, não está pronta para encontrar a diversidade do cosmos de maneira estável. Em 2026, vocês darão passos significativos em direção a essa prontidão. À medida que se tornam mais honestos consigo mesmos, à medida que praticam a cooperação e cultivam a paz interior, vocês começam a ressoar mais de perto com as harmonias daquelas nações estelares que estão prontas para saudá-los como iguais. Vocês podem receber mais transmissões, mais visitações sutis, mais vislumbres do que a comunidade interestelar pode ser. Nós os encorajamos a tratar isso não como espetáculos, mas como convites para crescer. Quanto mais vocês incorporarem bondade, clareza e respeito por si mesmos, uns pelos outros, por seu planeta, mais naturalmente o contato aberto se desdobrará quando o momento for certo. Podemos ver muitos futuros potenciais se ramificando a partir das escolhas que vocês farão nos próximos anos. Nenhum deles é fixo, mas muitos compartilham certos temas. Vemos uma humanidade que se lembrou de sua conexão com a fonte, não como um conceito, mas como uma realidade viva. Vemos sociedades que valorizam a presença, a criatividade e a sabedoria tanto quanto a produtividade, e que reconhecem que a verdadeira prosperidade não pode ser medida apenas em termos materiais. Vemos suas tecnologias se tornando extensões de seu coração, em vez de ferramentas de distração ou controle. Vemos crianças crescendo em ambientes que nutrem seus dons intuitivos, em vez de suprimi-los. Também vemos vocês assumindo seu papel como uma espécie ponte, uma ligação entre muitas expressões diferentes de consciência nesta galáxia e além. Sua diversidade, que tantas vezes foi usada como motivo de conflito, torna-se uma fonte de força, dando-lhes uma capacidade única de entender e ter empatia com muitas maneiras diferentes de ser. À medida que vocês continuam a curar, a reconciliar e a criar, seu planeta brilhará como um lugar de aprendizado e transformação. Um testemunho vivo do que é possível quando um mundo escolhe o amor em vez do medo.
Isso não é uma fantasia. É uma das linhas do tempo muito reais disponíveis para vocês. E 2026 é um ano crucial para se alinhar com ela. Grandes almas, ao compartilharmos esta visão e estes insights, o fazemos não para sobrecarregá-los com previsões, mas para lembrá-los de seu poder. As mudanças que estão por vir não estão acontecendo a vocês. Elas estão acontecendo através de vocês e com vocês. Cada escolha que vocês fazem para serem honestos, para serem gentis, para buscarem a verdade, para honrarem sua própria conexão com a fonte, inclina a balança de sua realidade coletiva. Vocês são muito mais influentes do que foram ensinados a acreditar. O próprio fato de estarem lendo ou ouvindo estas palavras é evidência de que vocês fazem parte da onda de almas que veio para ajudar a guiar esta transição. Reconhecemos que o caminho à frente pode, por vezes, parecer intenso. Haverá momentos em que o velho mundo se apegará firmemente enquanto se dissolve, e momentos em que o novo mundo parecerá frágil e incerto. Nesses momentos, pedimos que se lembrem de que vocês nunca caminham sozinhos. Nós e muitos outros seres de luz estamos com vocês, não como salvadores, mas como companheiros e aliados. Nós os mantemos em um campo de amor inabalável enquanto vocês cruzam este limiar. Confiem em seu coração. Confiem no profundo silêncio dentro de vocês, que sempre soube que vocês estavam aqui para algo mais. O ano que vocês chamam de 2026 é a virada de uma grande página. O que está escrito nela se desdobrará através de suas mãos coletivas. Nós os envolvemos agora em nossa apreciação por sua coragem, sua persistência e sua disposição para crescer em meio a grandes mudanças. Honramos a jornada que vocês percorreram e a jornada que estão prestes a percorrer. Que vocês se lembrem em cada respiração que são expressões da fonte, explorando a si mesma através da forma, e que nada pode jamais cortar essa conexão. Nós os cercamos em amor. Caminhamos ao seu lado em silêncio, com imensurável amor, respeito e alegria em seu devir. Eu sou Zorian de Sírios, em nome do Alto Conselho Siriano, e em eterna companhia com seu coração que desperta.